Mas eu vou repetir a palestra de quinta-feira, né? Então, para quem já assistiu, para quem já viu e ouviu, vai ouvir outra vez. Então, nós vamos falar hoje, aí vocês dormiram bem, estão bem dispostos, assim, porque nós vamos ler bastante e às vezes dá uma certa sonolência, né? Mas é que nós vamos falar de 4 bilhões e meio de anos. É muito tempo para falar em 1 hora, né? Então, falei que é um tema, assim, para mim complexo, né? Mas um tema bem interessante. Então, eu espero poder trazer para vocês um pouquinho, assim, desses acontecimentos que nos trouxeram lá desde o princípio até onde nós estamos. Então, vamos começar. Então, eu queria falar que essa palestra, ela foi inspirada numa palestra que eu assisti do Elahá, né? E a gente vai usar falas desse livro, do Chico Xavier com Emmanuel, que é um livro maravilhoso, dá para ler e reler, que ele fala resumidamente de tudo que aconteceu nesse processo, nesses 4,5 bilhões de anos até hoje, assim, de forma bem sucinta. Livro dos Espíritos também, né? A gente usou o Livro dos Espíritos e as pesquisas científicas que fala da evolução, então, da raça humana, né? E aí eu queria, para a gente começar, falar um pouquinho sobre proteção espiritual. Esse livro aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele é escrito através do Chico, pelo espírito Humberto de Campos, ele conta a história do Brasil vista do lado espiritual. Chegou um momento aqui do planeta que Jesus resolve transplantar o coração do Evangelho lá da região de Jerusalém, daquela região do Oriente Médio, para o Brasil. E então esse livro começa falando desse momento. Por que Jesus resolveu fazer isso? Porque na época, aquela região, como até hoje, vive em guerra. Então ele via que estava, sabe, que não dava para aquele espírito do Evangelho continuar lá. Então ele faz o processo, né, espiritual de passar para cá. E aí ele fala da proteção que o Brasil recebeu da espiritualidade desde esse momento, quando ainda a terra era habitada apenas por os índios, como que tudo acontecia para os portugueses chegarem, toda a proteção espiritual que envolveu e envolve até hoje, principalmente até a República. Então eu falo isso para dizer que o espírito desde o início, seja o espírito individual de cada um de nós, seja uma cidade, um bairro, um país, ele tem a proteção espiritual, ele tem a proteção divina. Então, no caso do Brasil, a gente recebeu essa proteção especial até a vinda do Dom Pedro II, que é um espírito muito importante na história de Jesus, dessa passagem de Jesus pela Terra. Então ele fala que a partir da República, o Brasil estaria um pouquinho mais livre para começar a sua caminhada. Então, lendo esse livro, a gente vai compreender a complexidade do Brasil, os problemas políticos do Brasil e toda a questão do povo brasileiro. É um livro que vale a pena ser lido e ser relido por nós, principalmente esse ano, talvez, né? Então, eu quis falar isso para, primeiro, a gente ter essa noção e nunca esquecer da proteção que existe para cada um de nós, para cada país, para cada planeta desse sistema solar. Então, assim nós vamos começar a nossa conversa de hoje. Só para iniciar, eu fiz às vezes eu boto uns recadinhos, porque senão eu esqueço de falar, né? Então, a evolução, a nossa evolução, é lenta e progressiva. Ela se inicia lá no átomo primitivo e nós vamos chegar até o arcanjo. O que é o átomo primitivo e o que é o arcanjo? Do átomo primitivo nós não lembramos e do arcanjo nós não sabemos, porque nós vamos chegar lá ainda. Mas a gente tem o exemplo do Cristo, né? E essa caminhada desse átomo primitivo, ela foi
orquestrada pelo princípio inteligente. É o princípio inteligente que vai fazendo com que os átomos vão se encontrando e as coisas vão acontecendo. Só para eu não esquecer, né? Então aqui, aí vamos começar aqui então. Jesus investe muito no ser humano terráqueo, trabalhando com sua equipe mais de 4 bilhões de anos para construir um lar para nos receber. Então, só para a gente ter assim, uma noção muito vaga do que é Jesus para nós, preparando esse planeta, é a gente lembrar, para quem teve filho, tudo que nós fazemos quando nós engravidamos o casal, tudo que nós fazemos para receber aquele filho da melhor maneira possível. Cada um dentro da sua condição financeira, psicológica, vai preparar com tanto carinho aquele quartinho, aquela caminha, aquele ambiente para receber essa criança. Então você imagina Jesus, tudo que ele fez para nos receber. E quanto tempo demorou para a gente chegar nessa fase luminal e todo o trabalho que foi desenvolvido para que chegasse esse momento. Então, vamos pensar então nesse trabalho de Jesus. E vamos pensar agora que chegou um momento então, que Jesus então já, que era um espírito muito, muito elevado e desenvolvido, recebeu da mão do Pai uma bola incandescente, uma grande bola incandescente. E começou a trabalhar. Então, para quem quiser saber como é que resfriou essa bola incandescente, aí pode pesquisar na internet, porque é muita coisa para estudar, né? E ele pegou essa bola e começou a trabalhar essa bola incandescente. Sozinho? Não, ele não trabalhou sozinho, porque ele tinha uma equipe muito grande, né? Para ajudá-lo, que a gente pode chamar assim de engenheiros siderais, que é bonito, né? Então, vamos falar da progressão dos espíritos. A questão 115 do Livro dos Espíritos, eles falam, Kardec pergunta para os espíritos, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos respondem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Outra questão, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Mas o que é a ignorância? De onde vem a ignorância? Então a gente vai pensar assim, se Deus nos criou e nós começamos a caminhada aqui na Terra através de um átomo primitivo, é aí que está a ignorância. Então nós começamos simples e ignorantes, sem saber absolutamente nada. Então nós éramos um princípio inteligente e um átomo primitivo. Então, desde o início, quando o planeta se tornou um grande laboratório e os elementos químicos começam a se atrair e formar novos compostos, já se inicia a experiência evolutiva. A questão 540 diz assim, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até a razão. Aí uma fala aqui do livro, então, desse livro aí, A Caminho da Luz. Sim, ele, Jesus, havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria divina desloca do sol para suas mãos augustas e compassivas. Quem era esse Jesus há quase 5 bilhões de anos? Quando ele chegou aqui na Terra, há 2.000 anos, ele já tinha evoluído quase 5 bilhões de anos. Quem é esse espírito? Então se inicia aí a preparação da nossa casa planetária, onde alguns
vão se desenvolver do princípio inteligente e outros chegarão mais tarde para ajudar a família terráquea no seu processo evolutivo. Então eu vou adiantar aqui uma questão que na quinta eu não falei. É muita coisa para falar. Aí a Dilma deu a dica. Quando a gente fala, porque nós estamos aqui hoje, somos esta família aqui, de 8 bilhões de espíritos, mais o que tem no plano espiritual, que são mais ou menos umas 2 famílias, segundo os espíritos. Então, eu, Marisa, posso ter começado aqui o meu desenvolvimento, o meu processo evolutivo. Mas a Terezinha pode ter começado em Capela, ou vice-versa. Ou Lore, qualquer um de nós aqui. Nós podemos tanto ter começado aqui, como ter vindo de Capela. O que é vindo de Capela? E existe a progressão, a evolução dos espíritos e dos planetas. Então a gente sempre fala aqui que nós estamos indo para um mundo de regeneração. Isso quer dizer o quê? Que nós, os habitantes da Terra, estamos nos melhorando e vai chegar um momento que nós vamos viver numa Terra um pouco mais pacífica, onde a gente não vai ter que ficar tão preocupado, vai sair, trancar a casa, trancar o portão. A gente vai viver num momento melhor. Nós não vamos ser espírito evoluído, mas vamos ter assim, vai ter menos mal na Terra, mas bem assim a gente vai evoluir mais rápido. Nesse período, quando a gente chegar no momento de falar, lá em Capela, tinha uma grande quantidade de espíritos que já não estava preparado para passar por esse processo de provas e expiação para a regeneração. E eles tinham que continuar evoluindo em algum lugar. Então, nesse momento, Jesus faz uma grande reunião com esse povo lá e fala que que eles vão precisar sair daquela casa e que vai ter uma outra casa que vai recebê-los. Só que essa casa é uma casa, sim, imagina, se lá já tinha tecnologia, já falavam pelo WhatsApp. Antes a gente falava de máquina de lavar roupa, hoje a gente já fala, vai mais na frente. Aí já tinha tecnologia, já fazia essas reuniões pela internet, não precisava nem na empresa mais trabalhar, a gente trabalhava de casa, bem nesse período que a gente estava. Eles recebem a notícia que vai ter que ir para um lugar bem mais primitivo. Então, isso é que são a vinda dos capelinos para a Terra, que a gente vai falar lá na frente. Então, o planeta deles ia evoluir, eles não tinham condições de ficar, mas tinha outro lugar que eles podiam continuar e, além disso, eles podiam ajudar esse povo primitivo a se evoluir materialmente, espiritualmente. Então, isso que é os capelinos, lá que na quinta-feira eu não falei. A gente vai se arrumando, né, gente? Então, continua aqui a jornada. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primeiros a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. Então, nós nunca estivemos sós. Desde esse momento, Jesus, através dos seus mensageiros, está ali nos secundando, nos ajudando para que tudo aconteça. E no caso de Jesus, gente, é tudo bem planejadinho. Então, nós aqui somos meio desorganizados, embora estejamos aprendendo e mudando, né? Mas imagina uma missão grandiosa dessa, se tudo não tinha que ser muito bem planejadinho. Então, por exemplo, Jesus veio. Veio porque a Terra estava violenta. Não. Já estava tudo programado. Jesus sabia como é que essa humanidade ia caminhar e que horas ele ia precisar vir. Então, é tudo certinho, tudo programadinho. E nada é por acaso. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias, na retorta de acuradas observações, analisava igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Então veja, existe uma teoria, porque aí você fala assim, como assim
Era uma bola incandescente, não tinha vida. E como que surge a vida? Aí a gente fica pensando, né? Se no começo era reino mineral, como é que chega à fase orgânica, né? Então, existe uma tese de um russo que ela fala que os elementos minerais, eles vão se associando e chega um momento que eles formam células, elementos biológicos que se transformam em elementos que já podem dar início à vida vegetal, por exemplo. E isso é um processo natural, porque existem as leis naturais. Então, existem as leis naturais do universo. Então, tudo vai se encadeando e tudo vai acontecendo. É bem complexo, eu acho, essa parte, mas a gente vai aprendendo junto, né? Então, Jorge Andréa é um cientista que estudou muito essa parte científica da doutrina espírita. E ele fala, como fase inicial, o princípio inteligente estaria, como sempre, em sua específica e superior dimensão, a influenciar as organizações atômico-moleculares do reino mineral. Seria como um eixo energético intrometido no âmago dos átomos e moléculas, convidando-os a se unir. Então, é um processo natural. E aí ainda esse cientista, ele fala que como não tinha camada de ozônio, ainda tinha aqueles complexos lá de fora do espaço que vinha para a Terra e se misturava. Tá certo, Luísa? Olha lá, a Luísa está falando que tá certo. Ainda bem, né? Porque eu fico pensando lá, a hora que a gente está fazendo a palestra, vai que alguém lá saiba muito mais, com certeza, do que eu, né? E aí vai falar, Marisa, não, isso aí está errado. A Luísa está falando que está certo. E o Emmanuel destaca que a matéria é apenas uma condensação de energia, organizada pelo princípio inteligente que pré-existe a todas as combinações químicas. Esse princípio já atua na natureza, incorporando-se átomo por átomo e dirigindo a forma segundo a sua composição evolutiva. Então nós mesmos somos essa composição, de condensação de energia que o Emmanuel fala. É esquisito, né? Mas nós somos, tanto que quando a gente morre, vai tudo para a terra, ou o fogo queima tudo, né? Então, aos pouquinhos a gente vai compreendendo isso. Eu acho que é difícil mas entender, eu também acho. Mas aos pouquinhos a gente vai entendendo tudo isso. E compreendendo essa progressão aí da evolução. E aí aquela história que a Dilma gosta de falar, né? Que o princípio inteligente estagia em 3 reinos: mineral, vegetal e animal. Então ele fala, o Leon Denis fala que o princípio inteligente dorme, né? Considerado o estágio inicial de sonolência ou dormência, que ele adquire aqui os primeiros rudimentos da atração, que é quando começa então essa atração atômica. E depois no vegetal, passa pelo vegetal, onde o princípio inteligente sonha, desenvolvendo sensações, reações e processos de adaptabilidade. Então a gente vê que as plantinhas, elas têm essa capacidade de se adaptar. Então, por exemplo, nós estamos passando hoje por um processo no planeta, né, de destruição. E as plantas, elas vão dar um jeito, né, de se adaptar a essa mudança. Então, tem um programa que ele fala assim, uma cidade 50 mil anos depois de não ter habitantes na Terra. 100 anos depois. 100 anos depois, a floresta já tomou conta da casa, dos prédios, de tudo, porque a natureza é uma coisa extraordinária, né? Ela consegue se recuperar rapidamente. E depois, na fase animal, é onde o espírito se agita, desenvolvendo instintos e inteligência limitada, preparando-se para a individuação. No animal também a gente vê adaptação, né? A gente vê que ele tem você vê no cachorro uma inteligência já ali, né? Tem hora que parece que ele entende tudo que o dono fala.
entende tudo que o outro cachorrinho fala. Às vezes fica um cachorro latindo aqui, um outro cachorro latindo lá longe. Então ele já tem até uma comunicação, né? Então a gente passa por todo esse processo aprendendo. E aí a vida continua acontecendo aqui no planeta. Então a gente vai falar de tempo um pouquinho agora. Então a formação da Terra, da nebulosa solar, é 4 bilhões, está errado aqui, tá, gente? 4 bilhões de anos atrás. Surgimento dos mares entre 4,5 e 3,5 bilhões de anos atrás. Surgimento da vida física, 3 milhões e meio de anos atrás. Surgimento dos dinossauros, não, ainda é 3 bi ainda aqui. Olha, eu olhei tanto isso, gente, e não vi isso. Então é bi, e depois milhões. Surgimento dos dinossauros, 256 milhões de anos. Os primeiros primatas, 65 milhões de anos. Ancestrais humanos, 15 milhões de anos. Primeiros hominídeos, de 7 a 3 milhões de anos atrás. Então veja, isso aqui é para a gente ter uma noção de quanto tempo nós demoramos para chegar até aqui. Agora, aí a gente chega aqui, está todo mundo desesperado para evoluir rápido. Olha tudo o que aconteceu com a gente. Só para nós surgirmos no planeta, quantos bilhões de anos demorou? Então tudo é um processo muito demorado. Aparecimento e consolidação da forma humana. Eu falei que esse nome é difícil de ler, né? Sahelanthropus chadensis, hominídeo de aproximadamente 7 milhões de anos. Australopithecus, 3 milhões de anos. Homo habilis, 2,5 milhões de anos. O Homo habilis já fazia lá ferramentas com pedra. Então ele quebrava a pedra ficava, ele cortava. O Homo erectus viveu entre 1.900.000 e 300.000 anos atrás, semelhantes aos seres humanos modernos, tendo um cérebro com aproximadamente 74% do tamanho do homem moderno. Então ele era bem assim rústico, com pelos, né? Ainda não é nesse momento que os capelinos voltam. Vocês já pensaram, gente? Nós aqui, nesse momento, voltar lá para o mundo primitivo? Dá uma saudade, não, Terezinha? Dá uma saudade, mas lá na frente nós vamos ver em que fase nós estamos. Aparecimento e consolidação da forma. Está muito chato, gente? Cansativo? Então tá, muito obrigada pela caridade. Homo sapiens surgiu há 300.000 anos, aproximadamente, com um corpo anatomicamente moderno. Ele já é mais bonitinho. Aqui é interessante que é a ciência que fala disso aqui, ó. Adão Y, 300 a 200 milhões de anos. Homo sapiens adulto, 160 milhões de anos. E veja, a Eva é mais novinha, 230 a 100 milhões de anos atrás. Por isso que o Haroldo Dutra fala que a Eva já era um ser mais inteligente. Gente, a Eva já era mais inteligente, olha lá. E ó, as mulheres ficam tudo aí, desculpa os homens. As mulheres ficam achando, né, que não são, não sei o quê. Olha só, nós já somos mais evoluídas, desde aquela época. Tanto que a gente vai lá no Adão e faz a cabeça do Adão. Olha só. E o homem sapiens sapiens, que são os primeiros humanos anatomicamente modernos. Esse sapiens sapiens, que deu origem a nós, de 150 a 100 milhões de anos atrás. E a partir daí ele começa a se espalhar pelo planeta. Então, há 10 milhões de anos atrás, já havia se espalhado pelo globo inteiro, inclusive pelas Américas. Então, há 10 milhões de anos atrás, já tinha o Homo sapiens sapiens já estava por aqui. Acho que já era mais bonitinho, né, há 10 milhões de anos atrás. Pesquisas recentes, tudo isso aqui também é do Caminho da Luz.
Pesquisas recentes sobre o tipo de Neandertal reconhecem nele uma espécie de homem bestializado, até que em dado momento se fixaram nos primatas os característicos aproximados do homem do futuro. Em dado momento, no entanto, as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações, surgindo os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Segundo Emmanuel, nesta obra, entidades espirituais auxiliaram o homem de Neandertal, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Então você vê que até agora a gente estava falando aqui da ciência, que comprovou, né, essa evolução progressiva, né? Mas você vê que chega a esse momento, a espiritualidade, ela dá um diferencial, então, nessa nossa compleição física. É a espiritualidade que vai fazer isso. E aí é interessante, porque a espiritualidade fala assim, que cada fase de transição, eles fazem uma mudança no nosso corpo. Então, por exemplo, a gente continua assim, dessa forma humana. Então, esses homens antigos, eles tinham essa forma humana, tinham os braços mais alongados, tinha pelos, mas tinha essa forma. Hoje nós estamos assim mais bonitinho. Eu acho que daqui a uns 500 anos nós vamos estar mais bonitinho. Só que assim, a gente vai ter um estômago menor também. Então nós vamos comer menos. Então vai acontecer umas mudanças, a espiritualidade vai fazer isso, como ela sempre fez. Então toda a fase de transição, eles fazem uma interferência. Como que eles vão fazer? Ah não, ainda não falei dos capelinos, eu vou esperar para comentar isso. A chegada dos capelinos. Porém, é com a vinda dos degredados que as falanges do Cristo operaram ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando ainda os caracteres biológicos das raças humanas. Então, esses espíritos, quando eles nasciam aqui, eles traziam um código diferente. Então, aí a gente começou a ficar mais bonitinho. E eles vieram em 4 grupos inicialmente: egípcio, hindu, povo de Israel e China milenária. A família indo-europeia, ela é derivada dos hindus. Então eu queria sugerir para vocês, é muito lindo o que o Emmanuel fala desses povos, que não dá para a gente falar aqui, é muita coisa. Então ele fala das características de cada um. Então ele fala que, por exemplo, os egípcios eram os que menos débitos tinham com a justiça divina. Por isso que os egípcios fazem aquelas maravilhas das pirâmides. E os egípcios são os primeiros que voltam, que retornam lá para o mundo deles. Porque quando a gente é degradado, se a gente fizer a lição de casa bonitinho, a gente volta para o nosso mundo de origem. Mas quando a gente demora, a gente vai ficando. Então diz que aqui no Espiritismo tem muito degradado ainda. Eu sei lá. Então os egípcios tinham essa característica. Os hindus, que são os indianos, né, que tem toda aquela questão da espiritualidade muito desenvolvida, mas que eles acabaram se fechando em castas. A família indo-europeia, então, que é uma derivada dos hindus, que é derivada porque eles se separaram porque eles eram muito revoltados. Essa família indo-europeia. Alguém aqui é de lá? Assim? Tem descendência dessa família? Aí explica por que nós estamos no Espiritismo, né? Então eles eram os espíritos mais revoltados que saíram lá de Capela. Só que eles tinham uma coisa positiva. Eles se misturavam. Eles se misturavam com os primitivos, então eles ajudaram na evolução deles, e eles gostavam de conquistas, então eles iam para outras terras, então eles fizeram também, eles trouxeram muito desenvolvimento ali para toda a região da Europa, Oriente Médio, por causa desse espírito deles, né?
E o povo de Israel a gente conhece um pouquinho, porque se fala muito, né? O povo de Israel era assim, aquele muito orgulhoso, muito fechado, acreditava no Deus único, mas eles se achavam, né, demais. Por isso que eles não acreditaram em Jesus quando Jesus chegou. Eles eram muito fechados. E a China milenária, que é aquele esplendor também, né? Mas que também se fechou num determinado momento. Só que veja, até um determinado momento, hoje estava pensando, Índia e China sempre foram muito fechados, só que hoje estão se abrindo para o mundo. E olha, tudo que a China representa hoje para o planeta, o tanto que ela ajuda na evolução tecnológica, porque hoje você olha a Índia, é um dos países mais modernos do mundo. A gente tinha aquela ideia de que o Japão era o país mais moderno. Mas outro dia a gente estava vendo um vídeo, que diz que tem um casal que ele viaja assim pelos países, e ele deixou o Japão por último, porque ele achou que o Japão era o must, era o tudo, né? E foi para a Índia, para a China. E lá as construções são fenomenais, muito modernas, né? E quando ele chega no Japão, ele se decepciona. Porque a Índia hoje, e eu acho que vai aumentar muito essa influência no mundo, pelo poder que ela tem mesmo, né? Então hoje ela está se abrindo, então ela tem projetos na África, por exemplo, de agricultura. Então hoje a China e a Índia estão se abrindo bastante. Então veja que quando você lê esse livro aqui, você vai vendo que a humanidade foi avançando mesmo. E às vezes a gente é pessimista, mas não devemos, porque tudo está se encaminhando. Tudo está se encaminhando e sob então a orientação de Jesus. Moisés, olha que interessante a história de Moisés. Por que o Moisés foi parar lá entre os egípcios? Porque os hebreus, eles eram um povo bem fechado, né? Aí Moisés, ele bota para ele não morrer, né? Ele é colocado numa cestinha e vai pelo rio lá, vocês conhecem a história, né? E aí ele é adotado por uma rainha, ela era princesa, né? Ela era princesa lá no Egito. Então ele foi criado dentro do palácio, lá dentro daquele mundo de poder e de saber dos egípcios. Então o Moisés, ele recebeu toda aquela cultura egípcia, para depois receber lá na frente os 10 mandamentos. Então, e por que eu acho que ele foi levado até aqui? Porque nada é por acaso. Para ele aprender e para ele saber depois guiar aquele povo lá, né? Você veja como Jesus é maravilhoso. Ele fez isso para ajudar os hebreus. Então, o que o Emmanuel fala aqui? Vamos encontrar o grande legislador hebreu, saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde seu espírito recebeu primorosa educação. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados, quando recebe do emissário do Cristo, no Sinai, os 10 sagrados mandamentos que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. E aqui você veja que ele fala assim, emissário do Cristo, não de Deus. Então a espiritualidade ali trabalhando, né? Para chegar então aquelas leis para nós, que a gente ainda não vivencia, os 10 mandamentos. A vinda do Cristo. Só que nós não vamos falar de Cristo diretamente aqui, né? Só falar assim, que Cristo, ele quando saiu lá de Capela, prometeu para os capelinos que eles não iam ficar só. Que ele mesmo viria para ajudá-los num determinado momento, né? Então, a vinda do Cristo foi predita por todos os povos daquela época, falando de forma diferente, mas todos acreditavam na vinda de alguém muito especial. Todos esses povos. Tanto que a gente vê que quando Jesus nasce, vem lá do Oriente os 3 reis magos, né? Eles vêm de lá para visitar Jesus. Então, todos os povos acreditavam na vinda desse Messias.
E ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Sabia tudo o que ia acontecer com ele. Jesus era tão bom, e aqui eu vou fazer uma parte assim. Nós somos, gente, terrível, nós somos terríveis no julgamento. E aí eu estou lendo um livro que chama O Amor Nunca Te Abandona, né, Edmilson? Jamais te esquece, o amor jamais te esquece. E tem uma autora lá do livro que o Zacarias, que era um seguidor de Jesus, ele não era um dos 12, ele era um dos 70. Tem uma época que Jesus mandou de 2 a 2 para pregar o reino de Deus. E o Zacarias foi para Nazaré pregar o reino de Deus. Mas você sabe que como Jesus, quando essas duplas começavam a pregar sobre o reino de Deus, eles começavam a incomodar os fariseus, que não queriam perder privilégio. E aí os fariseus foram no Pilatos, que Pilatos, ele morava em Jerusalém, o governo dele era de Jerusalém, mas ele foi para Nazaré por uma questão lá. Eu não vou falar do Pilatos, assim, da psicologia dele, porque não vale a pena. Mas vocês já conhecem mais ou menos do Pilatos. E aí, como ele estava encomendando os fariseus iam lá no ouvido do Pilatos e falavam mal e não sei o quê, né? Porque ele queria que o Pilatos desse um fim nele e no Josué. E aí o Pilatos fala para a guarda trazer o Zacarias para ele dar uma conversada com o Zacarias. E o Zacarias chega lá, lógico, morrendo de medo, que já achou que ia morrer lá, né? E aí ele pega e fala do reino de Deus para o Pilatos, mexe com o Pilatos, o reino de Deus. Ele fala, nossa, é bonita essa sua filosofia de vida, mas infelizmente eu não posso seguir, porque veja, eu sou tipo todo-poderoso, né? Eu tenho responsabilidades com o imperador e aquilo que a gente faz até hoje. Mas ele ouviu a mensagem. E tudo que essas duplas faziam, Jesus mentalmente estava ali. Então havia as curas, como Jesus fazia, mas era Jesus atuando através deles. E isso é interessante para a gente pensar sobre nós. Será que Jesus pode atuar através de nós? Nós acreditamos que Jesus pode atuar através de nós? Porque se Jesus atuava através dos seguidores deles, nós somos seguidores de Jesus. Se nós somos seguidores de Jesus, Jesus pode atuar através de nós. Então é bom a gente pensar nisso. Então o Zacarias, ele teve acesso a Pilatos. E num determinado momento, lá que estava próximo da crucificação, Jesus fala que está chegando o momento dele passar pelo sofrimento e chegando o momento dele ir embora, dele voltar ao plano espiritual. E aí os discípulos ficam meio preocupados, né? Então o Zacarias estava lá pensando, meu Deus, mas faz só 3 anos que Jesus está pregando sobre o reino de Deus. Se ele for mesmo embora, se ele for sacrificado, será que não vai prejudicar a obra? E o Zacarias estava lá bem preocupado e chateado, né? Porque pensa uma pessoa que você ama, não é nem Jesus, hein? E está doente, como é que a gente fica? Triste, meu Deus, dependendo da pessoa, meu Deus, como é que vai ser minha vida e tal, né? Aí você pensar que vai perder Jesus, deve ser um troço difícil. E aí Jesus capta o pensamento de Zacarias e vai até Zacarias. E ele fala assim, conversa com ele, explica de uma forma muito linda por que ele tem que passar pelo sofrimento, né, Jesus? E pede um favor especial para Zacarias. Ele fala, Zacarias, eu vou deixar uma missão para você. Porque os governantes, Zacarias, são os mais necessitados do reino de Deus. Os governantes são os mais necessitados do reino de Deus. E aí ele fala assim, eu vou te dar uma missão. O Zacarias fala, estou à sua disposição. E aí, uma outra lição para nós, falar para Jesus, estou à sua disposição, né? Difícil, gente. E aí ele fala, qual é a missão? Quando eu me for, você vai seguir Pilatos aonde ele estiver. Jesus sabia que o Pilatos ia levar ele à morte. Você vai seguir Pilatos até onde ele for.
E aí ele estranha, né? Jesus fala para ele, você vai seguir o seu irmão Pilatos. Porque Pilatos, nessa fase, o imperador lá de Roma já estava de olho nele porque ele era muito corrupto. Então, Jesus sabia que Pilatos ia perder tudo. E aí ele fala para Zacarias que quando acontecesse tudo o que ia acontecer, ele não fala o que ia acontecer com Pilatos. Pilatos ia precisar que falassem para ele do reino de Deus. Então, eu li isso ontem à noite. E aí fiquei pensando, gente, quando a gente for, que a gente cai, né? For pensar mal dos governantes, deixa eu tirar meu dedinho daqui. Quando a gente for, porque todos nós fazemos, vamos pensar que eles são os mais necessitados. Porque veja, ó, se você veio com a missão de ser um governador, de ser um presidente, de ser um prefeito, de ser pai de família, mas vamos levar para essa, né? Jesus fala que eles são os mais necessitados. Por que são os mais necessitados? Porque eles têm uma missão muito importante. E que é difícil chegar aqui e se desligar dos interesses pessoais. Lembrar, então, dessas pessoas, sabe, com compaixão. E orar por eles. Então, nunca mais vou esquecer disso que eu li, nunca mais. Que Jesus fala que eles são os mais necessitados. Vou correr um pouquinho aqui. Aí o Espiritismo como a terceira revelação, né? Aí podemos definir assim o Espiritismo. É a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Aí agora, quando a gente começa a entender o Espiritismo, que começa o nosso desafio, né? Com a doutrina espírita, Kardec nos traz o conceito de progresso espiritual, novo paradigma para a humanidade. Antes a vida material como objetivo principal, agora o novo paradigma, a vida espiritual de onde viemos e para onde voltamos, em sucessivas experiências. Então, quando a gente conhece o Espiritismo, a vida material já não é mais o nosso foco principal. Muda. Tudo que a gente vai fazer, a gente já pensa na consequência daquilo que a gente vai fazer. A gente pode até fazer, mas a consciência já deu um alerta para nós. E nós sabemos que aquilo tem uma consequência. Então, quando a gente conhece a doutrina espírita, conhece a lei de causa e efeito, a gente sabe que tudo que a gente faz aqui repercute na nossa vida lá na frente. Não é punição, porque a gente vai aprendendo. Cada encarnação a gente vai aprendendo e ninguém é nosso juiz. Nós mesmos é que vamos olhar para nós e vamos nos julgar. Então não é punição, mas a gente já muda a forma de ver a vida. E aí, pensando nisso, né, eu quis terminar assim essa conversa falando um pouquinho das leis morais, assim, muito sucintamente, muito rapidamente, tá? Porque aí as leis morais a gente pode estudar no Livro dos Espíritos, no Evangelho, segundo o Espiritismo, e em casa, pela internet ou pelos grupos nas casas espíritas. E eu convido vocês a começar esses estudos, sabe? É muito importante para nós. E aí tem um filósofo que ele chama-se Immanuel Kant, que ele diz assim: duas coisas me enchem o espírito de admiração sempre crescente. O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Então, de um lado as leis cósmicas que regem perfeitamente o universo. Tudo no universo, né, funciona perfeitamente. E a lei moral dentro de mim, que chegará um dia que também vai ser essa lei perfeita e harmoniosa. Nós vamos chegar nesse momento, que tudo em nós será harmonia. Então é muito linda essa colocação dele, quando ele fala da perfeição, né, divina e da busca da nossa perfeição, né, que é isso que ele quer dizer. Então vamos falar rapidamente. Da lei divina ou natural. É a lei de Deus,
é única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. É essa lei natural que traz nós desde o princípio lá, desde o átomo primitivo. É eterna e imutável como o próprio Deus. Está inscrita na consciência de cada um, que ao decorrer do processo evolutivo, a ela se ajusta, aprendendo com o modelo mais perfeito que é Jesus. Lei de adoração. Relação do homem com Deus. Incentiva a prática da prece como meio de conexão com Ele, promovendo o cultivo da fé e da gratidão. Eu achei tão interessante do dia o Haroldo falando sobre isso. Ele fala tão lindamente que quando a gente consegue ter essa conexão com Deus, não a conexão que Jesus tem com Deus, na nossa condição, a nossa conexão que a gente tem com Deus, que a gente tem essa conexão, através da prece, buscando se comportar da melhor maneira possível com quem convive conosco, buscando da melhor maneira essa harmonia interna, a gente vive na ambiência de Deus. Achei lindo isso. A gente vive na ambiência, a gente já vive na ambiência de Deus, quando a gente busca isso. Então, a gente tem aquele hábito de oração. A hora que eu acordo, eu penso em Deus, eu agradeço a Deus pela vida, por tudo que eu ainda consigo realizar, né? E eu consegui manter isso no decorrer do dia. Tem hora que a gente grita com a criança, né? Mas aquilo não afeta, entende? Porque uma coisa é você ter um momento ali de discussão com uma pessoa e ficar um sentimento ali te corroendo dentro. Às vezes você tem que falar alguma coisa, mexe um pouquinho com você, mas você já estabelece a harmonia interior outra vez. É sinal que a gente está nessa ambiência de Deus. Então é bacana pensar nisso, sabe? E aí, como é que a gente continua nessa ambiência? Procurando ter bons sentimentos, bons pensamentos, a gente continua nessa harmonia. Então, tenho dificuldade? Vou ouvir uma música, fazer uma boa leitura, palestras, né? Você hoje abre lá, você tem palestra de todo mundo, você escolhe lá o seu preferido, ou os seus preferidos. Não está bem? Vou ouvir uma palestra, vou ouvir a Rádio Fraternidade, tem uma rádio espírita, Rádio Fraternidade. Fica o dia e noite, palestra, conversa, leitura de livro, oração, maravilhoso. Lei do trabalho. Enfatiza a importância do trabalho não somente para a sua subsistência e dos seus, mas também como um meio essencial para o progresso material e espiritual. Toda ocupação útil é trabalho. Então, nós estamos aqui, nós estamos trabalhando, porque a gente está aprendendo, é um trabalho, né? A mulher, que muitas vezes não é reconhecida pelo trabalho, que cuida da casa, cuida dos filhos, é trabalho. O trabalho material também é um trabalho espiritual. Então, quando eu me relaciono com as pessoas, eu estou fazendo um trabalho espiritual também. Eu estou ganhando meu dinheiro, a minha subsistência, mas eu estou me relacionando com pessoas. Quanto melhor eu for, melhor eu vou me relacionar. É um trabalho material e espiritual. Então, sem contar que o trabalho, ele produz o quê? O progresso da humanidade. Então, lá nas leis morais, no estudo do Livro dos Espíritos, fala muito sobre isso. Da lei de reprodução. Assegura a continuidade da vida em toda a criação e chama a atenção ao homem das suas responsabilidades afetiva e familiar e tudo o que decorre do comportamento em relação a isso. A lei de reprodução não é só a nossa reprodução, é a reprodução de toda a natureza também, né? Então, a lei de reprodução, então você traz vamos pensar assim nós, né? Você traz um filho para o mundo, tudo que decorre disso. Então, às vezes, a gente não está preparado para ser pai, ser mãe, a gente quer ser, né? Então, tudo que decorre dessa decisão, digamos assim.
Lei de conservação. Motiva o cuidado com a própria saúde e o bem-estar, reconhecendo no corpo físico uma dádiva do Altíssimo, como instrumento valioso da manifestação do Espírito e suas lutas, compreendendo aqui também o cuidado com nossa casa planetária e tudo que nela vive. É interessante aqui, né, falar que a nossa casa física é a manifestação do nosso espírito. É através dessa casa aqui que eu tenho essa experiência da reencarnação, né? Que eu posso evoluir um pouquinho mais. Então, o cuidado que nós temos que ter com essa casa, com alimentação, com bebida, exercício físico, cuidar dessa casa, cuidar da mente também, né? A mente principalmente. Da lei de destruição. E veja que a lei de destruição, ela vem depois da lei de conservação. Então, a lei de destruição é uma necessidade, que a destruição é uma necessidade como fonte de renovação, nos ensinando a aceitação das perdas como forma de aprendizado e do ciclo natural da vida. Então, veja, a lei de destruição, eu estou aqui hoje, amanhã eu desencarno. Depois eu reencarno e me renovo um pouco mais. Então, a lei de destruição também faz com que o homem desenvolva mais a inteligência. Porque hoje, veja, nós estamos tendo muita chuva já, fora do comum, né? E as cidades estão ficando alagadas, está um desastre, né? Mas agora os engenheiros vão pensar o que eles vão fazer para tirar essa água rapidamente das cidades. Então, a gente vai com a lei de destruição também, aprendendo e se desenvolvendo mais a nossa inteligência. Lei de sociedade, relacionamento com o próximo, nos fala da importância da vida em sociedade e a fraternidade entre todos os seres. Aqui o nosso grande desafio, os relacionamentos humanos. Aqui podemos também pensar na evolução da inteligência do homem, né, na lei de destruição, pensando novas alternativas para... esqueci de falar disso na lei de destruição. A gente fica com pressa, né? Pensar na lei de destruição é lembrar da pandemia. A pandemia levou muita gente, né? Levou, ok, a gente sofreu, mas logo eles voltam para evoluir, para crescer, né? Mas a tecnologia da comunicação se desenvolveu bastante nessa época, né? É importante, os medicamentos, as vacinas. Então veja que toda a lei de destruição, ela traz no seu bojo muita coisa boa. E a questão dos relacionamentos, a lei de sociedade, ela nos fala do respeito ao outro. Então quando a gente fala de relacionamento, né? Fraternidade e tal, a gente fala de respeito aos outros. Então hoje nós estamos assim vivendo um momento assim de ebulição, assim, tem muita coisa acontecendo, né? E tem muita coisa vindo à tona. Então a gente trabalhar esse respeito pelo outro na sociedade. Lei do progresso, incentiva o desenvolvimento contínuo, tanto material como espiritual, como caminho para a evolução individual e coletiva. E lei da igualdade, ressalta a igualdade fundamental entre todos os espíritos, independente de sua condição como encarnado, seja social, de raça, de gênero, entre outros, igualdade de oportunidades, Deus é amor. Então veja, para Deus nós somos todos iguais. Desde a pessoa mais abjeta que você possa conhecer, até o ser mais evoluído da criação. Porque Deus, Ele enxerga a gente lá na frente, Ele não enxerga como nós estamos hoje. Porque Ele é amor. Ele é amor. Então, outra coisa que eu penso, assim, que eu reflito bastante, que a gente fala assim, todo mundo tem os mesmos direitos, todo mundo tem que ter as mesmas oportunidades. Mas será que nós, de fato, olhando lá para dentro de nós mesmos, nós realmente achamos que todo mundo tem
os mesmos direitos? Que merecem ter a mesma oportunidade? Porque nós temos muito preconceito ainda. A gente pode achar, por exemplo, que um homossexual não tem direito às mesmas coisas que eu tenho. Que um negro não tem direito às mesmas coisas que eu tenho. Porque tem coisa, gente, que está entranhada dentro de nós. São encarnações e encarnações com preconceito. Entende? Então tem coisa que se a gente não buscar esse autoconhecimento, a gente não se percebe. Então, às vezes a gente fala, todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo é igual. Não, a gente ainda não é assim. A gente ainda não é assim, infelizmente. Lei de justiça, amor e caridade. Considerada a base de uma convivência pacífica e harmoniosa, enfatiza o amor ao próximo e a prática da caridade como expressões máximas da moralidade. Quando a gente desenvolver todas as 10 primeiras, nós estaremos aqui. E a última, da perfeição moral, estado evolutivo alcançado pela conquista das virtudes, superando orgulho e egoísmo, caracterizado pela prática constante da justiça, amor e da caridade. É o homem de bem harmonizado com as leis divinas. Uma conquista através das sucessivas encarnações. Então isso aqui é uma caminhada para milênio ainda para nós. Milênios e milênios. Mas nós vamos chegar lá. E aí o que caracteriza o mundo de provas e expiações e de regeneração? Provas e expiações, inteligência influenciada pelos instintos e emoções em desequilíbrio. Regeneração, guiada pelos sentimentos. Então, hoje já dá para a gente ter uma noção do que é mundo de regeneração. No meu comportamento diário, eu posso ver que hora eu estou no mundo de regeneração e que hora eu estou no mundo de provas e expiações. Então já dá para a gente ter uma ideia se a gente vai pentear macaco ou se a gente vai subir para o mundo, ou a gente vai estar aqui no planeta no mundo de regeneração. E nós temos tudo para evoluir, né? Porque a doutrina espírita é maravilhosa. Então ela dá tudo para a gente. Aqui tem as fontes de onde eu tirei o que eu falei para vocês, então acho que está tudo certinho, né? Espero que esteja tudo certinho. Às vezes a gente erra num comentário, né? Mas aqui está a fonte do que eu... E era isso, gente. Eu vou falar para vocês que é um assunto, esse negócio lá de quando começamos lá, é uma coisa que sempre me intrigou. E outro dia, o Cunha falou uma coisa aqui, do tal do átomo primitivo. Eu falei, E aí eu ouvi a palestra de Jorge Larra. Aí fiquei com vontade de falar sobre isso e de estudar um pouquinho mais sobre isso. Então eu espero ter contribuído de alguma forma, principalmente para desenvolver em vocês a vontade de estudar. É muito gostoso estudar. E aí, como a gente está começando, né, o ano, e a gente está reiniciando os estudos, fica aqui o convite para os estudos, tá? E a leitura dos livros, né, que elas nos ajudam bastante a compreender a vida, a nos compreender e a buscar, então, esse reino de Deus dentro de nós. Vou fazer a oração para nós encerrarmos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Deus Pai de infinito amor, de infinita bondade, amigo e mestre Jesus, nós te agradecemos, mestre querido, por esta manhã, por estarmos nesta casa que nos acolhe sempre com tanto carinho, nos dando a oportunidade, Senhor, de conhecer um mundo novo. Pois é isso que a doutrina espírita nos faz, conhecer um mundo novo, um mundo lá fora e um mundo aqui dentro. Então nós te agradecemos por esta oportunidade e também, mestre querido, te pedimos por toda a humanidade, especialmente nesses dias de festa,
te pedimos que cuide de cada um de nós desse planeta. Rogamos, Mestre, que esteja conosco, que envolva-nos a todos, que envolva esta casa no seu sublime e misericordioso amor. Muito obrigada e que assim seja.